Iniciei a gravação. Vou abrir aqui minha tela. A partir de agora eu não vejo mais vocês aqui, eu só vejo vocês aqui. Eu apresento em maiúsculo para vocês nesse slide grandão. Tá aparecendo bem para vocês aí? Tá tudo certo? Não tô vendo, não. Olha, gente. Sério? Não compartilhou não, Isaac. Tá. Esqueci de uma coisa bem importante aqui. Bem importante mesmo. Como é que eu vou compartilhar se eu compartilhar minha tela? Me diz. Agora. Agora dá pra ver tua tela. Não dá pra compartilhar sem compartilhar minha tela, né? Veja agora, slide aparecendo, tudo certinho? Tá aparecendo sim. Vambora falar de novo desses abençoados, desses lindos, maravilhosos e calorosos carboidratos. Então, primeiro, as características gerais do carboidrato, a gente vai falar um pouquinho delas. Metabolismo dos carboidratos e entender a diabetes em relação para vocês. Hoje eu fui até pego de surpresa com a necessidade maior de falar da cetoacidose diabética. Né? Eu tinha falado na aula anterior só relacionado aos carboidratos e as disfunções provocadas na diabetes relacionadas aos carboidratos. Mas a gente fala de novo da cetoacidose hoje, tá? Então, carboidratos, características gerais. Como sempre, dando um Google. Substâncias formadas principalmente carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem lembra da fórmula? Quem lembra? CN. Fórmula básica. Quem lembra? Ninguém. Eu só sei que tem hidrogênio e oxigênio no meio. É H, alguma coisa. HO barra 2, sei lá. CnH2O2. ON. CN. H2ON também. Então vai ter o mesmo número de carbono, é igual ao número de oxigênio. No meio a gente tem 2 hidrogênios, tá? Então conhecidos também como glicídios e açúcares, extremamente importante na nossa dieta, certo? Extremamente importante na dieta de todo ser que realiza a metabolização, diferente dos que realizam a fotossíntese, outra história. Então, outros nomes aí para os carboidratos: açúcares, glicídios, sacarídeos, hidratos de carbono, alguns outros compostos orgânicos. Está lá, formados por carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A gente pode encontrar o fósforo, enxofre, nitrogênio e algumas outras composições do carboidrato. Mas, basicamente, a maioria deles é CHO. Onde encontramos, a gente já sabe também, pão, leite, massas e frutas. Tem duas funções básicas. A energética, a gente bateu bastante em relação a essa função, né? Proporcionar energia para queima basal do nosso dia a dia ou simplesmente para armazenar. E a estrutural em alguns insetos, em algumas plantas e também em alguns tipos de barreiras celulares, certo? Classificação: são 3 monossacarídeos, uma molécula, oligosacarídeos de 2 a 10 moléculas e polissacarídeos mais que 10 moléculas. Certo? Uma molécula de carboidrato, um açúcar simples. Não sofre hidrólise. Por quê? Porque eu não tenho como quebrar, eu não tenho como extrair daquela molécula de carboidrato 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, o açúcar simples, ele não sofre hidrólise. Né? Mesmo ele possuindo ali 3 a 7 moléculas de carbono, eu não posso quebrar, eu não posso fazer a lise desse monossacarídeo. Tá? As fórmulas aí. Quais são os principais monossacarídeos? Triose, C6H6O3, tetrose, C4H8O4, pentose, C5H10O5. Quem lembra, ou me dá um exemplo das pentoses? Rápido. A gente tem, primeira pentose, assim, a gente tem a ribose e a dexorribose. Desoxi. Eita, elas são exoxi, né? As pentoses não. Ribose e desoxirribose. Tá? São as pentoses que a gente precisa decorar, não. Saber de cor. Até porque esse monossacarídeo, para introduzir a célula, ele precisa recuperar, multiplicar ou reparar um DNA no interior da célula. Que tipo de... É a glicose, a frutose e a...
A pentose só são esses dois, tá? Pentose são esses dois. Vamos ver? Olha lá, ó. O que você precisa saber da hexose, glicose, frutose e galactose, que é o leite. Certo? São hexoses. Tranquilo? E o que é que você precisa saber das pentoses? C5H10, ali tá errado, nem corrigi, ó. C5H10O5, que são DNA e RNA. Desoxirribose DNA, ribose RNA. Tranquilo? Olha o sacarídeo eu passei. Não corrigi esse item. Polissacarídeo, já diz o nome, constituído de várias moléculas de monossacarídeo, insolúvel em água, podem ser dobrados por hidrólise ou quebrados por hidrólise em açúcares simples. Por que insolúvel em água? Porque eu preciso perder água. Se eu colocar dentro da água, eu não vou perder água. Eu tenho um meio mais aquoso, um meio mais concentrado. Então eu não tenho eu não posso quebrar essa molécula gigantesca de polissacarídeo. Tá? E podem ser armazenados em forma de energia, como amido e glicogênio, certo? Para frente. Falando um pouquinho sobre o estrutural, parte da composição da parede dos vegetais, que vão realizar a fotossíntese, quitina, parede celular de fungos e exoesqueletos, e energético como amida, raízes, caules e folhas. Esse carboidrato vai dar estrutura, por exemplo, do inhame, estrutura, por exemplo, da cenoura, certo? Glicogênio, principal forma de armazenamento da glicose, onde? Fígado e músculo esquelético, como a gente bateu sucessivamente. Eu estava explicando hoje para a Ju e para a Mai que a gente tem hoje um paciente na UTI, seu Newton. Estou falando aqui, tá, pessoal, o nome dele porque estamos entre médicos, tá? Se não tivéssemos, eu não poderia falar o nome do paciente aqui para vocês. Seria paciente N. Bom, como não tem sobrenome também, tudo certo. Ele entrou para fazer uma recuperação metabólica, uma recuperação de carboidratos, de lipídios e principalmente de proteína, porque ele andava antes e depois do primeiro internamento. E ele voltou para a gente com uma perda de massa muscular considerável, com fraqueza nas pernas e sem conseguir andar, né? Então, como a gente abordou já na primeira aula, glicogênio, proteína, lipídios são a base da sustentação e do nosso metabolismo, tá? Metabolismo, dessas bênçãos, intenso. Então, o que é metabolismo? Segundo Lenihan, é o conjunto de reações orgânicas que o organismo vivo realiza para obter energia e para sintetizar as substâncias de que necessitam. Como podemos ver, iremos então estudar as reações orgânicas disso aí. O metabolismo pode ser dividido em dois tipos. O catabolismo, que degrada moléculas complexas para fornecer moléculas simples de energia. Então, se eu tenho uma glicose, ela pode ser absorvida pelo meu corpo? Quem responde aí? Serve para mim a molécula de glicose? Rápido, pessoas. Silêncio mortal. Como é a pergunta, Isaac? Porque está aqui, ó, o catabolismo degrada moléculas complexas para fornecer moléculas simples de energia. A glicose é uma molécula que eu posso já aproveitar como fonte de energia? De forma direta? Sim. Sim? Ela precisa ser degradada, eu acho, por isso. Não, não pode. Isso. Não dá. A gente precisa degradar. Com ação de qual hormônio? Insulina. Perfeito. Por conta da insulina. A gente vai abordar um pouquinho mais lá na frente. E o anabolismo, onde se sintetizam moléculas complexas a partir de moléculas simples com gasto de energia. À frente. Olha, catabolismo inicia com a digestão, onde moléculas de polissacarídeos são quebradas em monossacarídeos. Por quê? Porque polissacarídeo é muito grande. A gente precisa ir diminuindo para chegar da menor partícula de absorção ou de utilização desse carboidrato. Então, os aminoácidos polissacarídeos em monossacarídeos, que depois vão ser quebrados em piruvato, e os lipídios, que são quebrados em ácidos graxos e glicerol, e proteínas, que são quebradas em aminoácidos, e aminoácidos quebrados em peptídeos. Após a digestão, temos o catabolismo de carboidratos, lipídios e aminoácidos, e de aminoácidos, que a gente vai ver um pouquinho nessa apresentação. Todos esses três metabolismos convergem para o ciclo do ácido cítrico, também denominado ciclo de Krebs. Espero que vocês tenham visto os dois vídeos que eu mandei para vocês.
onde a acetil-CoA é convertida em CO2 e H2O. E a energia é conservada para a forma de ATP, GTP, NAD e FAD-H2. Por fim, teremos a etapa de fosforilação oxidativa, onde todos são convertidos em ATP, armazenando assim a energia, ou utilizando. Mas se eu estou fosforilando, eu estou guardando. Se eu estou catabolizando, eu estou usando. Certo? Na digestão, relacionados à hidrólise, gordura transformadas em ácidos graxos, carboidratos em monossacarídeos, para depois ser em piruvato. As proteínas podem ser quebradas em aminoácidos, serão quebradas em aminoácidos, mas também podem ser quebradas direto em piruvato, transformadas, sintetizadas direto em acetil-CoA, ou participar como aminoácidos e peptídeos diretamente no ciclo de Krebs, tá? Onde a gente tem a liberação de duas partículas de CO2, degradando aquele carboidrato e fosforilando de forma oxidativa. Um NAD+, gerando um NADH, gerando 3 ATPs, mais um NAD liberando esse hidrogênio. Certo? Gente, como eu falei na apresentação anterior, cá para nós. Se formos colocar o metabolismo aqui em slides, faríamos uns 100. Né? Vamos lá para ver se a gente encontra esse material de apoio para vocês. Vamos dar uma passada por cima deles de novo. Estou vendo onde é que está meu amigão de material de apoio. Se eu mandei para vocês no grupo, ele está aqui em algum lugar. Vou interromper a gravação aqui um pouquinho para procurar, tá, gente? Retomando. Então, desde a primeira aula, eu falei para vocês que tem situações que são essenciais para a prova de vocês, certo? E outras que a gente vai passando, porque não é tema pertinente à prova nesse momento e vocês não devem perder tempo focando nisso, tá? Então, nessa aula 11 aqui, eu acho que essa aula foi da USP. Acho que foi da USP esse material. A gente precisa entender quem é o centralizador da glicose, certo? Como é que ela é armazenada. Essa é a parte principal. Está aqui em cima do texto. Ó. Os carboidratos possuem um número centralizador, que é a glicose. Da glicose, os carboidratos podem ser estocados na forma de glicogênio nos animais, ou na forma de amido ou sacarose nas plantas. O que é que interessa para a gente? Na forma de glicogênio em relação aos animais. Ponto final. Então, todo carboidrato tem um monômero centralizador, que é a glicólise. Por que monômero? Porque ele já foi todo quebrado. Mesmo se ele for um monossacarídeo, ele tem 3 a 7 cadeias. Certo? Se for poli maior, se for oligo maior que mono, certo? Eu preciso quebrar tudo isso. Então, quem é o monômero centralizador? Qual é o produto final disso aí? Glicose. Certo? Que pode ser estocado em glicogênio, principalmente onde? Nos animais. Então, quando o corpo necessita de energia, é acionado a via glicolítica. Opa, glicolítica, glico de glicose, lítica de quebra. Então, beleza. Se eu preciso de energia, eu preciso quebrar glicose. Onde a glicose é convertida em piruvato. Perfeito. Por que ela não pode ser absorvida pelas nossas células como forma de glicose? Porque ela não consegue entrar. É uma molécula grande e não tem alguém que faça esse carreamento para levar para dentro das nossas células. Certo? Por fim, partindo da glicose, sintetizamos as pentoses necessárias na síntese de ácidos nucleicos, pela via das pentoses. Né? Mais tarde, veremos que todos os demais carboidratos devem ser convertidos à glicose, ou um dos intermediários da glicose, para que possam ser metabolizados. Essa figurinha é muito importante. Muito importante. Vou repetir, muito importante. Por quê? Da glicose eu posso ter alguns subprodutos. Se for em relação à via de oxidação, a via de quebra da glicose, o que é que eu vou ter? Piruvato. Se for na via de reparo de DNA, multiplicação celular, ou multiplicação de RNA, eu preciso dessa glicose oxidada na rota das pentoses para transformar em ribose 5-fosfato. Certo? E se eu quero armazenar, Isaac? Essa glicose vai sofrer ou vai ser chamada como? O que é que vai acontecer? Opa! Glicogênio, amido e sacarose. Tranquilo? Para frente que se anda. Glicólise.
é o catabolismo da glicose. Então, né, ela é uma molécula de 6 carbonos da glicose é convertida em 2 moléculas de 3 carbonos de piruvato, gerando energia na forma de ATP e NADH durante o processo. A glicólise pode ser dividida em 2 etapas de 5 reações cada. A primeira etapa é denominada de preparatória, e nesta etapa o ATP é consumido para ativar molécula de glicose e convertê-la em gliceraldeído 3-fosfato. Na etapa seguinte é denominada a fase de compensação de gliceraldeído 3-fosfato convertido em piruvato. E energia é armazenada na forma de ATP ou de NADH. Como disse, aqui a gente entra definitivamente naqueles 2 videozinhos que eu mandei para você. É atividade complementar daquilo que a gente está falando. Tá? Já estou falando isso desde a nossa aula. Tudo isso aqui não é para vocês saberem de cor, não é de jeito nenhum. Mas o vídeo do ciclo de Krebs que eu mandei para vocês, os 2 vídeos do ciclo de Krebs, eu já disse a vocês que eu estudei por aqueles vídeos e vai cair na prova, certo? Aqueles vídeos, vou repetir, vão cair na prova. O conteúdo daqueles 2 videozinhos ali em cima. Só que a gente leu bastante naquela primeira aula. Então, releiam esse assunto e assistam, antes de reler esse assunto, assistam o vídeo, porque vocês vão entender todas essas etapas da quebra da glicose, tá? E nas reações do ciclo de Krebs, certo? Ainda está aqui, ó, na 6ª reação da glicose, entramos na fase de compensação. Então, são 10 reações. Não será abordado por nós aqui nesse momento. É coisa demais de um curso de bioquímica, tá? Não é essa a nossa intenção, é deixar em paz sobre o que cai na prova. Deixa eu ver aqui, 10ª etapa só agora, vamos passando mais um pouquinho. Eu falei para vocês que esse balanço final da glicose também é importante, certo? O que é que ela vai gerar? 2 ATPs, mais 2 NADs, mais 4 ADPs para guardar, mais 2 piruvatos, mais 2 ADPs, mais 2 NADH, mais 2 de hidrogênio, mais 4 ATP, mais 2 moléculas de água. Certo? Esse é o balanço dela. Então está escrito, como podemos notar, há um ganho energético na glicólise de 2 ATPs. Além disso, os elétrons conservados na forma de NADH serão utilizados na fosforilação oxidativa para a conversão de ADP, que está guardado, assim como o GDP, o ADP é uma reserva guardada de energia, que pode ser usada pela fosforilação para ser transformada em ATP e liberar em energia. Vamos lá. Entrada de outros carboidratos na glicólise. Deixa eu ver se isso aqui é importante para a gente falar agora. Vamos ler. Vamos ler. A figura vocês vão prestar atenção nelas depois na revisão de vocês, em casa. A via glicolítica centraliza o metabolismo do carboidrato, já que a glicose é de longe o carboidrato mais abundante. Outros carboidratos não precisam se moldar para se encaixar. Ou seja, eles não precisam se encaixar. Eles já estão quebrados, já são absorvidos na forma que são ingeridos, em forma de monossacarídeos, como a frutose, a galactose e a manose. Os disacarídeos, trealose, lactose e sacarose, e os polissacarídeos, amido, glicogênio, se inserem na via de quebra glicolítica. Esses não precisam ser quebrados por ninguém. Eles já estão na forma de absorção e já podem ser absorvidos, inseridos na via de lise da glicose. Passando, como eu fiz na outra aula, coisas que não são importantes para vocês nesse momento. Não são. Tem mais um item aqui embaixo. Também não é. Destinos do piruvato. Bom demais. Ao final da via glicolítica, todos os carboidratos são convertidos em piruvato. O piruvato, então, pode seguir 3 caminhos distintos. Em condições anaeróbicas ou anaeróbias, alguns micro-organismos e as nossas células musculares, quando não recebem oxigenação. Não estou recebendo oxigenação, preciso de energia. Vou transformar o piruvato que eu tenho dentro da minha célula armazenado. Certo? Então, não recebe oxigenação suficiente para realizar a fermentação lática, onde o piruvato é convertido em lactato. Outros micro-organismos, como as leveduras, convertem o piruvato em etanol na fermentação alcoólica, como eu falei para vocês na produção de vinhos, de cerveja, de vodka, de cachaça. E, finalmente,
por isso que são ricos em calorias. Finalmente, em condições aeróbicas, o piruvato é convertido na enzima acetil-CoA, que entra no ciclo do ácido cítrico, sendo convertida em CO2 e liberando a molécula de água. Como eu falei na primeira aula, vou repetir. Essa parte aqui, intestinos do piruvato, está naquela imagem lá no início dessa apresentação ou no nosso slide. Mas está aí mais uma vez, falando um pouquinho da glicose de forma anaeróbica. Anaeróbica que ela faz, de forma aeróbica. Anaeróbica também, só que em algumas condições de lactato, produção dela. A imagem é só explicando o que está no texto acima, já foi falado para vocês, para a gente. Pensei que ele ia resolver travar agora. Ainda não, aqui não. Ô, Isaac, nessa questão do destino do piruvato, a gente precisa saber como acontece numa condição aeróbica e anaeróbica, ou não? Na anaeróbia, eu não tenho oxigênio suficiente para fazer com que a minha molécula, minha célula, poupe o oxigênio, continue bem oxigenada e metabolize o piruvato. Eu tenho uma via anaeróbica sem troca de oxigênio, a célula não tem uma oferta de oxigênio suficiente. Na via aeróbia ou aeróbica, eu tenho oxigênio suficiente dentro da célula, então esse piruvato é convertido de forma direta, sem precisar de fosforilação. Na aeróbica a gente acontece a fermentação, no caso, né? Bem, ela aqui falando aqui, ó. Em condições aeróbicas, a enzima piruvato desidrogenase utiliza o CoASH, o NAD+, o TTP e o FAD, e lipoato para converter o piruvato em acetil-CoA, nas vias aeróbicas. Inicialmente, a TPP se liga ao piruvato, causando a sua descarboxilação. Em seguida, ele transfere o grupo do acetato para o lipoato. O lipoato transfere o acetato para o CoASH, numa reação de transesterificação, formando a acetil-CoA e liberando o dihidrolipoato. Por fim, o dihidrolipoato é regenerado a lipoato pelo FAD e pelo FAD-H2, e regenerado pelo FAD e pelo NAD+. Como eu disse, esse tipo aqui de conteúdo é muito denso, isso é bioquímica pura. Por isso que eu mandei aqueles 2 vídeos para vocês, que são muito diretos, explicando o que de fato vocês precisam saber para a prova. Aqui entra um pouquinho de outra parte extremamente importante, outra parte que, Isaac, vai cair na prova? Vai. Qual a chance de cair na prova? Gliconeogênese. 100%. 100%. Alguma pergunta, ou vai estar relacionada a alguma coisa com gliconeogênese. Então vamos lá. Alguns tecidos do corpo utilizam apenas glicose como fonte de energia, não sendo capazes de metabolizar aminoácidos, ou lipídios. É o caso do cérebro. Lembra o quanto a gente conversou sobre ele na primeira aula? Sistema nervoso, eritrócitos, testículos, medula renal e tecidos embrionários. Para que esses tecidos não fiquem sem energia ou parem de funcionar, é necessário manter o nível de concentração da glicose na corrente sanguínea. Vocês lembram quantos por cento o cérebro consome da nossa glicose durante o dia? Quem lembra? Foi falado na primeira aula. Quem lembra? É praticamente 50%, né? De glicose que ele utiliza. 20%. 20%. 20% da glicose utilizada todo santo dia vai para a metabolização do nosso cérebro. Certo? Então, voltando. Em geral, nosso estoque de glicogênio é armazenado no fígado e músculo, e esse estoque supre essa necessidade. Entretanto, em períodos de jejum prolongado, eu falei isso para a Mai e para a Juliana hoje, na ligação, em período de jejum prolongado ou após exercícios físicos extenuantes, o estoque de glicogênio se esgota, sendo necessário ao organismo apelar para a síntese da glicose a partir de precursores não oriundos de carboidratos, isso é, alcançando ou sendo alcançado por uma rota de anabolismo de carboidratos denominada de gliconeogênese. Se eu tenho glicose, nova, gênese, formação. Então, se o corpo está em jejum prolongado ou após exercícios físicos extenuantes, meu estoque de glicogênio, fígado e músculo esgotaram, eu não tenho de onde tirar,
opa, eu preciso sintetizar glicose a partir de alguns outros precursores de carboidrato. Eu preciso fazer um anabolismo dos carboidratos, denominado de glicose nova gênese, nova criação ou nova geração da glicose. Aí entra o ciclo de Cori, né? Isso, boa, garoto. Boa, garoto. Isso aí. Olha lá. Na gliconeogênese, o piruvato é convertido em glicose, numa reversão das reações da glicólise. Como a maioria das reações da glicólise é reversível, isto pode ser feito sem problemas, mas com algumas ressalvas. As etapas que na glicólise gastam ATP, na gliconeogênese são revertidas por hidrólise, liberando fosfato inorgânico, mas com perda de energia. São elas a conversão da glicose 6-fosfato para glicose e a conversão da glicose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfatos. Certo? Também tem a conversão da 1,3-bifosfoglicerato para gliceraldeído 3-fosfato. Além de liberar os fosfatos sem converter energia, ainda gasta NADH, que é convertido em NAD+, liberando uma molécula de hidrogênio. Mais uma vez, ciclo lá no videozinho. Para frente. Como podemos notar, gliconeogênese, apesar de fazer um aproveitamento da minha energia, ela também consome energia. E na glicólise, uma molécula de glicose produz 2 ATPs e 2 NADH. Isso tem que saber. Isso cai na prova. Na glicólise, uma molécula de glicose produz 2 ATPs e 2 NADH. Na gliconeogênese, para produzir uma molécula de glicose, são gastos 6 ATPs e 2 NADH. Por esse motivo, o organismo só recorre à gliconeogênese em necessidade. Juliana e Mai fizeram uma pergunta extremamente pertinente. Mai é portadora de diabetes mellitus tipo 1. Ela estava hoje me falando que estava com a glicemia em torno de 60. Ela disse, por que meu corpo não vai recrutar, Isaac, o glicogênio ou a glicose que está em outros lugares? Porque o corpo é inteligente. Ele não vai fazer isso de forma aleatória. Se a sua consciência está orientada de que você vai comer dentro daquelas horas e dá para suportar, ou vai comer um docinho, alguma coisa do tipo, ou vai fazer uma refeição, consequentemente, a programação do seu organismo metabólico vai dizer, não vou fazer gliconeogênese, não vou quebrar. Juliana. É Juliana que tem diabetes tipo 1? Não é Mai, não? Abre o mic aí para falar. É a Ju que tem. Ah, é a Ju? É. Eu achei que era Mai. Tava as duas juntas, uma falando pelo telefone da outra, eu me perdi todinho. Então, assim, ele não vai recorrer. Por quê? Ele não vai entrar num jogo onde ele perde mais do que ganha. Certo? Ele não vai fazer esse jogo agora. Numa situação extrema, antes de começar a gliconeogênese, ele desliga você. Você vai ter uma síncope não, você vai ter um desmaio, você vai ter uma sensação de escurecimento da vista, porque ele vai centralizar o gasto de energia e de metabolização na região de cérebro e respiração e batimento cardíaco. Ponto. Então a gente vai ter o paciente com extremidades frias, tontura, mal-estar, náusea, vômito bilioso, porque não tem conteúdo nenhum gástrico, certo? Ah, Isaac, mas essa via também pode ser utilizada quando a gente está num exercício físico extenuante? Pode. Como eu disse na primeira aula, você vai treinar no seu limite, ou você vai fazer um regime de dieta. Se alguém já fez dieta aí, vai notar que quando tem a redução da alimentação ou a Nutri passa um balanço de dieta relacionado ao seu gasto calórico, qual é a primeira coisa que a gente sente na primeira semana? Enjoo, tontura, vista escurecendo, fraqueza, vertigem. Quando a gente levanta, a gente faz, opa, vou desmaiar, vou passar mal. É justamente por isso, o corpo está entrando menos energia do que ele consome, então ele está iniciando um processo de gliconeogênese, só que gastando muita energia. Isso dá aquela sensação de fraqueza. Compreendido até aí, pessoal? Isso cai na prova, tá, gente? Sim. Tranquilo. Via das pentoses. O destino principal da glicose, como vimos até o momento, é servir de fonte de energia. Beleza, gerando ATP. Entretanto, alguns tecidos especializados utilizam a glicose 6-fosfato para a produção de pentoses fosfato, que serão utilizados na síntese de DNA, RNA, CoASH, ATP, FADH e NADH. Essa rota metabólica é denominada de via das
pentoses. Tá aqui, como eu disse sempre. Não precisa saber disso. Precisa saber disso aqui. A gente precisa saber que na via das pentoses, a glicose, na forma de glicose 6-fosfato, vai servir para a produção das pentoses fosfato, que é, Isaac, DNA e RNA. Para quê? Multiplicação celular, reparo de DNA e preservação do DNA. Ponto. Isso que precisa saber. Aqui não. Aqui também não. Se tem mais alguma coisa para nós aqui. Ciclo do ácido cítrico. É o ciclo de Krebs. Precisa ver o vídeo. Só tem 4 minutinhos. O outro só tem 7. Assistam. Outra coisa que vai cair na prova. Assistam. Pra gente não encher linguiça aqui. Depois tem mais. Ou se esse assunto termina por aqui. Olha isso tudo para explicar o ciclo de Krebs. Isso tudo. Opa. Fala, Virginia. Ô, Isaac, só uma dúvida. No caso da via das pentoses, como ela vai utilizar a 6-glicose? Deixa eu dizer esse nomezinho. Então, a 6-glicose vai ser metabolizada pela pentose fosfato, tá? Mas ela vai ser, porque a gliconeogênese também utiliza, né? A 6-glicose. Aí a via das pentoses, ela vai ser após a gliconeogênese ou ela vai, digamos assim, ser um direcionamento porque vai ser para produzir a ribose? Elas são concomitantes. São concomitantes, né? São concomitantes. Uma via outra coisa, outra via outra coisa. Você está aí agora certo. Você está aí agora sentado conversando comigo e seu corpo está realizando um monte de renovação celular. Você concorda? Seja na pele, seja nos órgãos internos, seja no cérebro. Todo o tecido está ou morrendo ou se multiplicando. Então, a via da pentose, ela acontece o tempo inteiro. Ela não dorme. Tá? A via da glicose, apesar de acontecer, mesmo que de forma mais reduzida, por exemplo, quando a gente dorme, mas ela também existe. Só que são concomitantes. Enquanto uma está acontecendo, fazendo reparo celular de um lado, reparo de DNA de um lado, a outra está levando energia, fazendo com que essa energia chegue dentro da célula e das mitocôndrias sejam metabolizadas. Certo? Então elas são concomitantes. Entendi. Obrigada. Beleza? Vamos para o nosso diabetes agora. Acho que tem na apresentação. Veja se apareceu para vocês aí a apresentação. Apareceu? Apareceu. Então vamos lá. Mellitus, diabetes mellitus, caracteriza pela alteração na secreção de insulina e graus variáveis de resistência periférica à insulina, causando hiperglicemia. Os sintomas iniciais são relacionados à hiperglicemia, incluem polidipsia, polifagia e poliúria, e visão ofuscada. Complicações tardias incluem doença vascular, neuropatia periférica e neuropatias e predisposição a infecções. O diagnóstico se faz pela medida de glicemia, tanto capilar quanto hemoglobina glicada, como Elo falou lá na apresentação dela anteriormente. O tratamento consiste em dieta, atividade física e fármacos que reduzem os níveis de glicose, como insulina, fármacos anti-hiperglicemiantes orais e fármacos injetáveis que não sejam insulinas. Complicações podem ser adiadas ou prevenidas com controle glicêmico adequado. Com certeza, doença cardíaca continua a ser a principal causa de mortalidade relacionada ao diabetes. Mais um pouquinho de geral, é uma doença do metabolismo da glicose. Diabetes mellitus, doença relacionada ao metabolismo da glicose, causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, a fim de que seja aproveitada por todas as moléculas. Então, vamos para o material de apoio, gente. Eu vou botar até aqui. Deixa eu entrar no meu iMeds, que ele é o cara para me ajudar nisso aqui, porque ele dá direto o que eu preciso. Vocês já viram esse aplicativo, não? Eu fui ver, Isaac, eu achei interessante. Assim, vale a pena para no início do curso assinar esse aplicativo ou é mais no final mesmo? Na metade, assim? Vale a pena. Vale a pena. Porque ele é bem objetivo, né? Muito objetivo. Geralzão de novo. Vamos correr com esse geralzão.
Doença endocrinológica progressiva. Começou, ela vai até o fim. Tem cura, Zaquinho? Não, não tem cura. Tem controle. Você pode viver super bem. Tem controle. Certo? Progressiva em que há resistência periférica à insulina, como a gente acabou de falar. E as insulinas são produzidas por quem? Células beta da ilhotas de Langerhans, beta pancreáticas, que apresentam um déficit secretório. Ou elas apresentam um déficit secretório na diabetes do tipo 2, ou elas simplesmente não produzem na diabetes do tipo 1. Tranquilo? Diabetes tem origem no vocabulário do grego, isso aqui eu não vou falar, porque a gente não vai cair coisa grega na faculdade, na nossa prova. Tá lá, diabetes tipo 2, muito prevalente. Responde a cerca de 90% de todos os casos de diabetes. Tá? Até porque quem tem diabetes do tipo 1, geralmente acontece alguma coisa, uma cárie, uma cetoacidose diabética, uma cetoacidose metabólica, na infância e já é diagnosticado. Tá? Diabetes tipo 2, geralmente no adulto, principalmente acima dos 45 anos de idade. A incidência de diabetes mellitus tipo 2 vem crescendo a cada ano que passa desde 2050. Relacionada ao que, Isaquinho? Sobrepeso, obesidade e má alimentação. Tá? Olha lá, o pico de incidência de diabetes tipo 2 acontece após os 40 anos de idade. Embora, ultimamente, tenha se descoberto, tenha se diagnosticado, cada dia mais cedo, o diabetes tipo 2. Por quê? Obesidade, sedentarismo e má alimentação. O risco de um indivíduo norte-americano desenvolver diabetes tipo 2 é de cerca de 40%, aumentando para 50% se for de raça negra. Você não precisa entender agora porque que o negro tem mais predisposição, tanto a diabetes quanto a hipertensão. Vamos lá. Fatores de risco. Já bateu. Está lá no cartão importante de vocês. Obesidade, sobrepeso, sedentarismo, idade igual a 45 ou maior 45 anos. História da família de diabetes tipo 1. Ou em parente que tem tipo 1. Você tem uma chance maior de também ter a diabetes tipo 1 ou desenvolver a diabetes tipo 2. A hipertensão. Consumo excessivo de álcool. Por quê? Lembra da oxidação das leveduras, transformação daquilo ali em glicose em alguns corpos cetônicos, está tudo relacionado ao ganho de peso e à síndrome metabólica. Diabetes gestacional não é foco nosso. Lipidograma alterado, são os triglicerídeos, LDL, VLDL, ó. Ítalo que me salvou hoje. Esqueci de novo, Ítalo, que eu tinha dito. HDL e LH. E LH, tá faltando um ainda, Ítalo. Foi tu que me salvasse. Me salva de novo. VLDL. Uso crônico de glicocorticoides, síndrome do ovário policístico. Não é nossa intenção também. Aqui na Fisiopato, a gente vai lembrar aquela situação que foi bem debatida e bem abordada por nós na primeira aula. Depois de se alimentar, a gente vai ter, no estado pós-prandial, um aumento da glicose em nossa corrente sanguínea. Beleza? Tranquilo até aí. Nesse momento, o pâncreas percebe pelas suas células que na parede dessas células do pâncreas tem dois canais, dois receptores sensíveis à presença de glicose, que é o GLUT1 e o GLUT2. No momento que essa glicose é elevada no sangue, o pâncreas diz, opa, vou jogar insulina, que é um hormônio peptídico formado por essas ilhotas e por essas células betas nas ilhotas pancreáticas, que é um derivado da clivagem da proinsulina, que também origina o peptídeo C. De toda forma, a insulina acaba colocando a glicose para dentro da célula. A glicose não consegue entrar na célula sozinha. Ou tem insulina para fazer esse consumo, ou a gente tem um aumento considerável de glicose no sangue, porque não consegue ser metabolizada e no estado de hiperglicemia, fazendo com que a célula se alimente. Além disso, aqui é importante ressaltar que a insulina tem uma importante função de anabolismo, ou seja, de crescimento. Ora, o que sobra da glicose, não utilizada pela célula, é guardado. Nosso corpo é inteligente. Dentro do fígado e no músculo, sobre a forma de glicogênio. Processo chamado de gliconogênese ou só glicogênese. Veja,
Não é gliconeogênese, como a gente falou. Tá? Gliconeogênese vai acontecer no segundo momento agora. Nesse processo aqui, da insulina, é um processo de glicogênese para armazenar o glicogênio nos músculos e no fígado, certo? Além desse processo, a insulina faz outros processos anabólicos, que é a lipogênese, que é a formação de triglicerídeos, e a síntese proteica, que são aminoácidos quando entram nas células para a realização de síntese proteica, também de responsabilidade da insulina. E tá, no jejum, que raio vai acontecer? Durante o período de jejum, os níveis de glicose no sangue vão diminuir, obviamente, reduzindo a quantidade de insulina na corrente sanguínea. Da mesma forma, o pâncreas acaba percebendo esse novo estado hipoglicêmico. No entanto, acaba liberando outro hormônio. Beleza, se eu não tenho glicemia, eu tenho uma glicemia baixa, minha insulina não tá chegando bem, ou não está atuando da forma como deveria atuar. Então a glicemia baixou. O que eu preciso fazer? Hormônio contra-insulínico, glucagon, sintetizado pelas células alfa, insulina pela beta, glucagon pelas células alfa pancreáticas. Tem, juntamente com outros compostos, como adrenalina, cortisol e GH, um efeito contra-insulínico, ou seja, ação contrária à insulina, levando à tendência do catabolismo. Se a insulina é um anabolismo, o glucagon é catabolismo, quebra, ou seja, utilização das reservas energéticas para que a glicose se mantenha estável em um momento que não haja disponibilidade. Isso se dá através de quê, Isaquinho? Glicogenólise. Glicose. Genólise, a quebra. Quebra de quem? Do glicogênio. Outra hora armazenada pela insulina no fígado, em forma de glicogênio através da glicogênese. Então, o glucagon age como glicogenólise, certo? Pegando esse açúcar que está no fígado, que foi produzido pela insulina, quebrando e liberando glicose no sangue, quando tem uma baixa de insulina no nosso corpo, certo? E a gliconeogênese, já é um outro ponto, a partir do momento em que a reserva de glicogênio estocada no fígado vai acabando, o fígado começa a produzir glicose a partir de outros substratos não glicídicos, como lactato dos músculos, aminoácido, glicerol dos tecidos adiposos. A gente falou disso muito bem também na primeira aula. Também está no cartão importante de vocês. E a lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos, também outra hora formado pelo estímulo insulínico, como processo anabólico lá, levando à liberação de ácidos graxos livres, que acabam sendo o alimento celular na carência de glicose, certo? Corpos cetônicos, acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato. Eu vou falar de cetoacidose diabética aqui, só para a gente falar da visopatologia do corpo cetônico, da formação dos corpos cetônicos. Também acabam sendo produzidos pelo processo de cetogênese e serve como fonte de energia para o coração, cérebro e tecido muscular. Também o glucagon realiza proteólise, que são a quebra das proteínas com liberação de aminoácidos que podem ser utilizados na gliconeogênese, por exemplo. Vamos observar de novo essa figura que eu também botei no resumo de vocês. Tá lá. Alimentou, entrou alta taxa de glicose. Quem eu estimulo? Células betas pancreáticas. Através de quem? De dois receptores de membrana dessas células, que é GLUT1 e GLUT2. Notando esse aumento de insulina, o pâncreas, quer dizer, de glicose, o pâncreas é provocado, excitado, a liberar mais insulina na corrente sanguínea, certo? O fígado absorve e armazena na forma de glicogênio tudo que foi em excesso. A insulina vai para o sangue, quebra essa glicose, o que as células precisarem, o sangue já vai entregando. Sobrou, o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio, certo? A insulina que faz essa parte também, que é chamada de Glicogenólise. Não. Gliconeogênese. Glicogênese, ou gliconogênese, ou gliconeogênese. Mas gliconeogênese é realizado pelo glucagon, tá? É glicogênese, gente. Aqui, ó. O que está em excesso vai chegar no fígado, também através da insulina. Vai ser realizado o processo de glicogênio,
que vai transformar de glicogênese, que vai transformar em glicogênio e armazenar lá no fígado. Quem vai tirar isso do fígado é o glucagon, através do processo de catabolismo. Anabolismo eu guardo, catabolismo eu quebro. Aí o glucagon é quem usa o hormônio que vai quebrar em glicogenólise, vai quebrar o glicogênio que está armazenado no fígado e nos músculos. Imagem de novo. Então eu tenho agora baixa da glicose. Puxa vida, minha glicose baixou. Quem eu inibo? As células beta. Por quê? Porque elas produzem insulina. Por que eu vou produzir insulina se eu tenho glicose baixa? Então agora eu passo a estimular as células alfa, que são produtoras de glucagon. Então agora eu preciso o quê? Quebrar o glicogênio que está no fígado e liberar em glicose. E aí a insulina entra em ação de novo, estimulando as células beta para transformar aquela glicose em energia. Se eu não tenho entrada de mais glicose, de mais alimento que tenha um conteúdo calórico de carboidrato importante, esse processo vai sendo feito consumindo as nossas outras reservas, tá? Através de quem agora? Glucagon. Realizando glicogenólise para liberar o glicogênio armazenado no fígado, gliconeogênese a partir do momento que a reserva do fígado vai acabando, certo? Outros substratos vão ser consumidos, como os glicídios, lactatos músculos, aminoácidos e glicerol de tecidos adiposos, através de gliconeogênese, de lipólise e de proteólise. Certo? Tranquilo até aí? Cetoacidose. Olha o que eu falo para vocês. Que eu falei para vocês. Eu deixei no textinho lá bem legal também lá no WhatsApp. Mas por que eu tenho a cetoacidose? Principalmente no diabetes mellitus tipo 1. Quando eu tenho uma insuficiência dessa insulina de forma grave. Consequentemente eu tenho o quê? Um aumento vigoroso da glicemia. Eu tenho um estado de hiperglicemia. E também cetonemia e acidemia. Sendo definida basicamente por glicose acima de 250, produção de corpos cetônicos, ou cetonúria, 3 cúruses de 4, e o pH ácido, abaixo de 3,35, que é o pH normal do ser humano, que vai de 3,35 a 7,45. Então a gente tem aqui o pH ácido. Por que isso acontece? Olha só que coisa linda. Para o correto entendimento da cetoacidose diabética, devemos entender como funciona a fisiologia que mantém os níveis de glicose no sangue estáveis. A glicose é imprescindível para a respiração aeróbica, ou seja, com troca de oxigênio da célula, uma vez que leva à formação de ATP ou simplesmente energia. É o principal alimento das células. Mas como a glicose chega até a célula? Aonde e como ela é armazenada? Quem controla isso? Vamos ver de novo, fazer uma outra revisão. De forma simplificada, após nos alimentarmos, pós-prandial, a glicose proveniente dos alimentos acaba indo para a corrente sanguínea. Aquilo que a gente já acabou de explicar. Todo aquele processo das células beta-pancreáticas pelos 2 receptores sensíveis à presença de glicose, que é o GLUT1 e o GLUT2. Aqui é o mesmo texto do glucagon. Tranquilo. Aqui é aquela mesma imagem que a gente viu. Certo? Então, na fisiopatologia da cetoacidose diabética, eu vou ter a produção de 3 corpos cetônicos. Aqui, ó. Hormônio contra-insulínico, cetoacidose, hormônio contra-insulínico, vão estimular a lipólise. Tal fato consiste na quebra de triglicerídeos com a liberação de ácidos graxos livres. Com isso vai ter a formação de corpos cetônicos, como o acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato. Esses dois aqui, cetoacetato e beta-hidroxibutirato, são 2 ácidos, certo? Também acabam produzindo nesse processo de cetogênese. Opa, eu tenho um aumento, gente, um aumento da glicemia, uma hiperglicemia importante. Eu não tenho mais a produção de insulina. Eu tenho um defeito na insulina grave.
grave, toda a glicose que eu estou ingerindo está ficando na minha corrente sanguínea, tem um aumento considerável disso. O que é que vai acontecer? A liberação dos hormônios contra-insulínicos, glucagon, adrenalina, cortisol, GH, certo? Pegando energia das gorduras, pegando energia de onde a gente tem reserva. No momento que esses hormônios entram para fazer o trabalho da lipólise, quebrando os triglicerídeos e liberando em ácidos graxos, a gente vai ter a formação de subprodutos disso aí. Quais são aqui os subprodutos formados pela ação dos hormônios contra-insulínicos quando a gente tem um aumento considerável da glicemia? Os hormônios são glucagon, cortisol e GH. E o que acontece? O que é formado? Corpos cetônicos. Quais? Acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato. Tem 2 dos 3 que são altamente ácidos, fazendo com que o pH do sangue diminua, sendo em determinado momento incompatível com a vida. Quais são esses 2 corpos cetônicos? Acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Que são produzidos por qual processo? Cetogênese. Então tá lá, dos 3 corpos, 2 são ácidos. O ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutirato, certo? Que no plasma se dissociam e liberam hidrogênio. Hidrogênio no plasma, hidrogênio no sangue, faz baixar o pH. Torna a mistura do sangue ácida. Levando o que eu estou falando para vocês. Incompatibilidade com a vida. Combinando com o estado cetoacidótico ou acidose metabólica, com aumento do anion gap de corpos cetônicos. Em relação à formação dos corpos cetônicos, é isso que vocês vão levar para a prova. Chance dessa questão cair na prova, Isaquinho? 70%. 60% a 70% de ter uma ligação, de ter uma questão falando sobre os corpos cetônicos. Tranquilo, gente? Tranquilo. Isso aí já foi passado para vocês hoje. Eu fiz um textinho, pegando de alguns lugares. Inclusive, o texto da cetoacidose foi pego daqui, do IMEDS, e foi colocado para vocês lá também. Gente, estamos chegando às 23h20. É mais saudável que vocês vão descansar. Amanhã a gente pode começar um pouco mais cedo, tipo assim, ou vocês têm aula até às 8h25. Eu acho que amanhã ninguém tem aula na faculdade, no caso na PET, sei lá. Certo, então não tem aula amanhã para vocês à noite, né? Não, Isaac, a gente vai ficar em casa, amanhã não tem aula, não. Certo, então vamos fazer o seguinte, vamos começar um pouco mais cedo amanhã para a gente terminar os outros 2 assuntos, que é desnutrição e metabolismo dos lipídios e aminoácidos. A gente termina ele amanhã mais cedo, a gente inicia umas 19 horas para terminar essas 2 apresentações que faltam para vocês. E a gente entra no plantão Tira Dúvidas amanhã e também no plantão Contra a Ansiedade. Depois dessa aula, a gente vai falar desse estado emocional, um pouquinho do estado emocional e também tirar mais dúvidas que vocês tiverem. Elô separou a pedido aí de Ju, da ideia de Ju. A gente vai fazer algumas questões com vocês, são questões comentadas, tá? A gente vai resolver algumas com vocês para fixar um pouco mais esse conteúdo e juntos a gente vai debatendo. Tranquilo? A gente pode começar às 19h amanhã. O que é que vocês acham? Eu topo. E os demais? Combinado. Sim, tá tudo certo. Oi. Tá certo, Isaac. Pode mandar essas questões antes pra gente tentar fazer? Posso, eu vou pedir para Elô. Eu sou o homem Tá. do comercial, né? Eu sou o homem do comercial. Ele lançou a ideia toda desse trem e fez funcionar em 20 dias. Um maluco, né? Lançou tudo isso e fez funcionar em 20 dias. Mas eu vou pedir para Elô, para ela